Salve, salve meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de conteúdo técnico voltado para a sua aprovação no exame de suficiência. Para a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar a parte de estoque, cai pelo menos aí umas 2 questões na prova do exame de suficiência, uma questão super batida, um tema bem clássico cobrado na prova e um tema de certa forma um tanto quanto complicado às vezes, porque tem questão que o examinador coloca que são questões longas, grandes, e que, querendo ou não, assusta um pouco os alunos, né? São questões normalmente de cálculo. Enfim, são questões de nível médio e questões de nível difícil quando cai na prova do exame de suficiência. Mas, porém, todavia, entretanto, hoje a gente vai afiar o machado e você vai aprender o necessário para acertar essas questões eu ia falar de fluxo de caixa, né? Mas essas questões de estoque para a nossa aula de hoje. Que legal, pessoal, que bom estar com vocês aqui para essa aula. E para quem não me conhece ainda e caiu aqui de paraquedas e está assistindo essa aula hoje aqui pela primeira vez, porque por sinal, já coloca aqui no chat, né? Se você já vem me acompanhando de longa data, coloca assim, ó, Ninja Pipoqueiro, coloca aqui nos comentários. E se é a primeira vez que você está assistindo aqui uma aula aqui comigo hoje, coloca aqui nos comentários primeira vez, que é para poder saber que você está chegando aqui agora e de antemão seja bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou o professor Oswaldo Marques e aqui eu ajudo estudantes e profissionais da área contábil a conseguir a tão sonhada aprovação no exame de suficiência e vai ser um prazer poder estar aqui com você, comigo aqui nessa aula e poder te conduzir e te preparar nessa sua jornada até a tua aprovação no exame de suficiência. E talvez você saiba, talvez não, expliquei isso para vocês na aula da semana passada, que essa semana nós iríamos abrir as inscrições para uma turma menor, uma turma diferente, né? Então, na semana retrasada, nós havíamos aberto naquele período as inscrições para a turma Ninjas do curso completo, e aí há 2 semanas a gente encerrou essas inscrições, e alguns alunos me procuraram, poxa, professor, eu queria ter entrado na turma, mas o valor de investimento estava um pouco salgado para o que eu era capaz de poder pagar, né? Assim, muitos alunos até falaram, poxa, Oswaldo, o curso vale cada centavo que é cobrado, realmente eu não estou nem questionando o fato do valor. Eu é que não tenho capacidade financeira de poder pagar. Eu fiquei até feliz assim, pelas mensagens que vocês mandaram, fico muito agradecido pelo carinho de cada um de vocês. E eu fiquei pensando, poxa, o que eu posso fazer então para poder ajudar essa galerinha que gostaria muito de ser meu aluno, queria muito poder estudar junto comigo, mas que de repente, por qualquer motivo que seja, não tinha capacidade financeira para poder honrar com aquele compromisso, né? Não tinha como pagar aquela conta naquele momento, né? E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu posso fazer então para poder ajudar a galera, para poder estudar junto comigo? E aí eu criei outro curso, que eu estou chamando de curso Ninjas de aulas ao vivo, onde dentro dessa turma você pode estudar com a gente, só que aí assim, você vai focar na parte de resolução de questões. Então a gente vai ter aulas 2 vezes por semana, dia de quarta-feira às 20 horas e dia de sábado às 8 horas da manhã, onde o nosso foco vai ser estudar por meio de resolução de questões. Oswaldo, mas eu não sei nem o conteúdo, como é que eu vou cair de paraquedas numa aula de resolução de questões? Calma, fica tranquilo. Se você me acompanha de longa data e sabe das minhas aulas, você sabe que eu explico tintim por tintim como é que cada questão é resolvida. Então, você não vai ficar desamparado, digamos assim, caso aconteça de você ficar com a dúvida, tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira saber, você vai sempre ver o beabá, o passo a passo de como é que cada conteúdo vai ser respondido. E vai ser tudo muito bem organizado e estruturado por módulo, por disciplina, por assunto, para que você não veja os assuntos tudo bagunçado, baldeado, uma questão de teoria da contabilidade, uma de geral, uma de normas, não. Cada aula a gente vai ter uma temática. Então vai ter uma aula só para a gente estudar a teoria da contabilidade, vai ter uma aula só para a gente estudar o conteúdo de contabilidade geral, vai ter um módulo só para a gente poder estudar e resolver a questão de normas brasileiras de contabilidade. Então as aulas vão ser muito bem organizadas e estruturadas para que você possa efetivamente aprender os conteúdos e assim você consiga evoluir aí na sua carreira e consiga passar aí na prova do exame de suficiência, muito mais do que passar na prova, né? Vai ser um conhecimento que você vai carregar aí para a sua vida profissional, legal? Então, isso aqui eu estou chamando de turma Ninjas de aulas ao vivo. Vai ser um investimento bem mais barato. Então, para você poder entrar nessa turma de aulas ao vivo, que por sinal amanhã já vai ter aula, né? Na quarta-feira, às 20 horas, o valor de investimento para essa turma é de R$ 497. Olha aí que beleza. E esse valor, se você quiser, você ainda pode parcelar ele em 12 vezes no cartão de crédito. E hoje nós abrimos também, né? As inscrições começaram ontem. E hoje a gente abriu o parcelamento também no boleto e no Pix.
Então tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar nele, aí você pode escolher se você vai querer parcelar no cartão de crédito em 12 vezes ou se você vai querer parcelar no Pix ou no boleto bancário em até 4 vezes. E aí você vai poder fazer sua matrícula e amanhã a gente já vai ter aula, a nossa aula ao vivo aí para você poder começar a estudar junto com a gente, beleza? E nessas aulas, pessoal, o grande barato que eu entendo é que assim, a gente tanto vai ter aulas de nível fácil como a gente vai ter aula de nível avançado. Então a gente vai sempre mesclando nesse ritmo que eu chamo de aula tartaruga e aula coelhinho. Onde a aula tartaruga é para você poder aprender o conteúdo na base, né, já que você não vai ter aula de explicação de conteúdo técnico, digamos assim, porque a gente já vai cair direto na resolução de questões, mas vai ter uma base primeiro de resolução de questão fácil, para depois você cair numa bateria de questões de nível difícil. Então você vai estar sempre mesclando duas aulas, uma fácil e uma difícil, uma fácil e uma difícil, para que você possa evoluir nessa carreira aí com a gente. E eu tenho certeza absoluta que com esse curso, indo bem na prática, de fato, já caindo na resolução de questões, você vai ter plena capacidade de conseguir passar aí na prova do exame de suficiência. Então, qual a tua missão? Clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a tua matrícula, baixa logo o material da aula de amanhã, tenta responder as questões, anota suas dúvidas, porque sempre no final de cada aula, gente, eu faço uma sessão de perguntas e respostas, onde os alunos podem tirar as dúvidas que eles tiverem ali ao vivo durante a aula. A gente já vai sair respondendo todos os alunos e não sai nem um aluno da aula com uma dúvida sequer, porque uma coisa eu posso te garantir, a aula só termina quando a última dúvida é respondida. Legal? Beleza, beleza? Maravilha. Então, avisa os dados. Vamos entrar aqui na nossa aula de hoje para que você possa aprender aí como é que a parte de estoque é cobrado na sua prova. Vamos lá? Então vem aqui comigo. Gente, quando cai estoque na prova do exame de suficiência, via de regra o examinador cobra o método PEPS ou ele vai cobrar o método da média ponderada. O que eu tenho que saber aqui? Quando o cara cobra o método PEPS, né, aí é por ordem, né, então seria o primeiro que entra. O primeiro que entra é exatamente o primeiro que sai. Primeiro que sai. Show de bola. O que eu quero dizer com isso? Que na hora que você for ativar o custo da mercadoria vendida, a primeira mercadoria que entrou, ou seja, lá de trás, o custo dela é que vai ser ativado. Então, a composição do custo é feita de forma separada. É feita de forma separada. Por que separado, Oswaldo? Porque eu não posso unificar o estoque de uma forma única, digamos assim. Unificar já é única, né, Oswaldo? Mas, enfim, vocês entenderam. O fato é que você vai sempre colocar uma questão, o estoque separado, né? Cada dia de compra é um valor de estoque diferente. Então você não vai poder juntar tudo. Acaba sendo uma questão um pouco mais trabalhosa se cair método PEPS na prova. Se o examinador cobrar o método da média ponderada, aí é um pouquinho mais tranquilo de responder, porque o estoque ele é unificado. Unificado. Você vai pegar a quantidade de um lado, você vai pegar o valor do outro e vai achar uma média. E essa média é o que a gente chama de custo unitário. Pronto. E aí bem nessa pegada. Fica simples assim para poder trabalhar. Na hora da prova, se cair método da média ponderada, é mais fácil de responder. Se cair método PEPS, é um pouquinho mais trabalhoso. Enfim. O que eu tenho que saber mais aqui de uma questão de estoque na hora da prova? Gente, a composição do custo. Porque o custo da mercadoria vendida, né, na verdade, o estoque que vai ser computado, ele vai ser somado não só pelo custo de aquisição da mercadoria, mas você vai somar tudo aquilo que se incorpora ao valor do custo de aquisição. Então pensa comigo, o que você gastar na aquisição daquela mercadoria para deixá-la pronta e à disposição para venda, você incorpora ao custo de aquisição. Então, Oswaldo, o que eu poderia somar além do valor do meu estoque? Vem para cá, ó. Vamos anotar aqui, ó. Além do valor pago no custo da mercadoria, obviamente, né, do seu estoque, você vai pegar o que tiver de imposto que não for recuperável. Então, por exemplo, imposto de importação, taxas aduaneiras, enfim. Se ele falar que o imposto não vai ser recuperado, você vai somar o custo de aquisição. Beleza. Além disso, você vai pegar os gastos que forem necessários para colocar o bem lá na composição do estoque. Então, por exemplo, o que eu preciso anotar aqui? Presta atenção com o imposto
com os impostos, presta atenção no frete e presta atenção no seguro. O que eu quero te dizer aqui, ó? Quando eu falo de impostos, nós temos o que a gente chama de imposto recuperável, e nós temos o imposto que ele é não recuperável. Nesse sentido, se o imposto ele é recuperável, você vai subtrair na composição do seu custo. Então, você vai diminuir. Agora, se o imposto ele é não recuperável, você vai somar. Então, atenção aqui. O frete e o seguro, você vai colocar assim, ó, depende. Rosado, depende de quê? De quem pagou. Quem pagou? Quem pagou o frete? Quem pagou o seguro? Se foi o vendedor, se o vendedor pagou o frete e o seguro, eu faço o quê? Nada. Agora, se foi o comprador que pagou o frete e o seguro, aí eu somo na minha composição. Pronto. Então, basicamente, é isso aqui que você tem que anotar no seu caderno. Cuidado com o frete e o seguro e cuidado com os impostos na operação. Beleza. Além disso, o que pode cair na prova? O que pode cair é a questão do teste de recuperabilidade. E no teste de recuperabilidade, como é o raciocínio? Você vai pegar o custo versus o valor realizável líquido. Dos dois, o menor. O que você tem que tomar cuidado na hora da prova é que esse valor realizável líquido, ele vai ser o preço de venda menos as despesas que tiverem sido necessárias para poder concretizar a venda. Então, cuidado para não pegar só o preço de venda aqui, ó, e confrontar com o custo de aquisição, tá errado. Pega o custo de aquisição, compara com o valor realizável líquido, que seria o preço de venda, menos as despesas necessárias para poder concretizar a venda. Compara um com o outro. Dos dois, o que for menor vai ser o valor da composição do custo. Pronto. Gente, via de regra, quando cai na prova, estoque é isso aqui que o examinador quer que você saiba. Ou ele vai pedir para você montar uma ficha de controle de estoque, via de regra pelo método PEPS ou pelo método da média ponderada, ou ele vai te cobrar teste de recuperabilidade. Essas são as duas questões que o examinador cobra na prova. Vamos ver como é que isso cai na prática? Como é que o examinador cobra isso de verdade? Vamos lá. Eu separei aqui algumas questões aqui para a gente poder responder, que inclusive, gente, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo com essa apostila aqui, com as perguntas, né, para você poder baixar, né? Clica aqui logo enquanto esse material ainda está disponível, porque como toda semana tem uma aula ao vivo, então se você não clicar aqui ao longo dessa semana, na semana que vem já é outra aula. Aí você já perdeu a apostila. Então clica logo para você poder fazer o download e pegar a sua apostila, beleza? Outra coisa, se você quiser essa apostila aqui com a resolução dessas questões, então deixa o seu like no vídeo para você poder receber esse material no final da aula, tá? Então fica comigo até o final da aula. Quem ficar no final da aula vai poder baixar o PDF com essas questões aqui. Eu vou disponibilizar o link no chat para você, se a gente bater a nossa meta de like. Vai estar aqui no chat, aqui, olha no chat, no bate-papo, para você poder ver qual é a nossa meta de like aqui de hoje, beleza? Muito bem, então vamos aqui para essa primeira questão aqui, ó. Uma sociedade empresária adquiriu mercadoria para revenda com as seguintes informações. Então eu tive aqui uma mercadoria, tem um PIS e COFINS recuperável e tem um ICMS aqui nessa operação. Muito bem. A empresa está sujeita a não cumulatividade de PIS e COFINS e ainda tem direito a crédito tributário referente ao ICMS pago na aquisição da mercadoria, ou seja, trata-se de imposto recuperável. Conforme a NBCTG 16, do estoque, o custo de aquisição total a ser reconhecido no estoque referente a essa transação foi de quanto? Então ele está me perguntando quanto é que vai valer o estoque. Beleza. Então, se a questão está dizendo que o PIS, se eu estou um detalhe importante aqui, deixa eu só ver aqui, uma sociedade empresária adquiriu mercadoria para revenda. Pronto. Então, eu estou trabalhando de mercadoria para revenda. Isso aqui é interessante porque, assim, quando você trabalha o comércio e a indústria, tá? E a indústria. Quando você fala de comércio, o ICMS é recuperável. E o IPI, não é o caso dessa questão,
ele é não recuperável. Quando você fala de indústria, tanto o ICMS quanto o IPI, ambos são impostos recuperáveis, tá? Aqui o examinador não falou nada sobre indústria, mas enfim, é importante que você saiba porque pode ser uma questão de prova também. Aqui no caso, eu estou falando de adquirir mercadoria para revenda, né? Então trata-se de um comércio, porque se fosse indústria ele ia fabricar e não comprar para revender. Muito bem, show de bola. Então a questão diz que a empresa está sujeita a não cumulatividade, né? Não cumulativo no PIS e no COFINS, então será deduzido o PIS e o COFINS da compra, porque ele vai tratar-se de um imposto recuperável. Muito bem, então a questão me deu aqui que o valor do PIS e da COFINS recuperável é de R$ 2.312,50. Então a gente vai subtrair esse valor da mercadoria. Como se trata de um comércio, então o comércio, o ICMS também é um imposto recuperável. Então, aqui ó, 17% incluso no preço da mercadoria. Então, sobre o valor da mercadoria eu vou tirar 4.250. Então, eu ficaria aqui ó, com um valor de 18.438,50. Muito bem, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou debitar aqui ó, o meu PIS e COFINS recuperável, o meu ICMS também recuperável, ambos aqui são contas de ativo circulante. A diferença é o valor líquido que eu vou colocar aqui no meu estoque, ó, e o caixa proveniente do pagamento, se fosse à vista, ou poderia acreditar o fornecedor se o pagamento fosse parcelado, né? Só a título de conhecimento para você. O examinador não pediu isso. Na verdade, o que ele quer é só o valor do custo total final. E o custo total final ficou em R$ 18.437,50. Beleza? Muito bem. Mas, Oswaldo, como é que eu vou ficar sabendo essa questão do ICMS, a alíquota de PIS e COFINS, as apurações de cálculo do ICMS, porque cada estado pode ter uma alíquota diferenciada? Gente, nós vamos fazer uma prova que ela é de nível nacional. Então, assim, se você fosse fazer uma prova da Cefaz, e aí cada estado tem uma regulamentação diferente, e aí você teria que saber a apuração do ICMS daquele estado que você estaria fazendo aquela prova daquele concurso. Então, por exemplo, vamos supor que você fizesse prova para auditor fiscal do estado do Ceará, por exemplo, né? Então você teria que saber como é que é a regulamentação do ICMS no Ceará. Ah, eu vou fazer uma prova para auditor fiscal do estado do Espírito Santo, por exemplo. Então você vai ter que ver lá como é que é a apuração do ICMS lá no Espírito Santo. E por aí vai. Vou fazer para São Paulo, para o Rio de Janeiro, vou fazer lá para o... Enfim, você vai seguir a regulamentação do estado que você estiver trabalhando. Beleza? Como é que a gente está trabalhando na prova de nível nacional, né, que é a prova do exame de suficiência no caso, então, para esse caso específico, assim, eu entendo que seria muita perversidade do examinador, acredito que ele não chegaria a esse ponto, né? Pelo menos eu nunca vi isso em prova, de ele cobrar alguma coisa específica de um estado. Porque o ICMS é um mundo, né? Então, assim, via de regra, ele vai te dar um alíquota, ou então ele vai te cobrar o caso geral. Ele não vai te cobrar uma particularidade específica de um estado, que assim, é uma pergunta que vem assim no rodo para a gente, tá? Então não se preocupe quanto a isso, que via de regra ele vai perguntar alguma coisa de apuração de nível federal, ou seja, uma apuração mais genérica, tá? Ele não vai perguntar quanto é que é o ICMS, substituição tributária das empresas optantes pelo regime de substituição do decreto 31.270 de material de construção específico para o estado do Ceará. Ele não vai fazer uma coisa dessa, porque seria muita perversidade. Para quem é do Ceará já é difícil de entender, imagina para quem é lá do Rio Grande do Sul entender a regulamentação do Ceará, né, que são duas pontas bem distantes uma da outra, né? Então o examinador não vai chegar nesse nível de profundidade da pergunta. Tudo bem? Beleza. Vamos aqui então para a nossa segunda questão. Olha aqui, ó. Uma sociedade empresária em 31/12/2016 as seguintes informações a respeito do seu estoque de mercadoria. Então ele deu aí com a composição e ele pergunta: até 31/12/2016 não havia sido registrado ajuste de redução ao valor realizável líquido ou ajuste ao valor presente do estoque. Os tipos de mercadorias apresentados são avaliados separadamente, considerando apenas os dados informados e de acordo com a NBCTG 16 do estoque, o saldo da conta de estoque em 31/12 vai ser de quanto? Então vamos lá. Ó. Ele me deu aqui o custo de aquisição, ele me deu o preço de venda e ó, ele me deu as despesas que são necessárias para poder concretizar as vendas. Ó. Então, primeira coisa que eu preciso fazer aqui é encontrar quanto é o meu valor realizável líquido.
porque vai ser exatamente o meu preço de venda, menos essas despesas necessárias aqui para poder concretizar a venda. Então vai ficar 16 menos 4, 20 menos 5, 24 menos 6, que aqui seria um totalizador já, né? Então vamos lá, ó. 20 menos 4 dá 12. Perdão, 16 menos 4 dá 12. 20 menos 15 dá 15. 24 menos 6 dá 18. Pronto, beleza. Então aqui eu tenho a minha composição. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu posso comparar esse cara aqui com esse cara aqui, ó. Porque a norma diz o que para a gente? Entre o custo e o valor realizável líquido. Dos dois o menor. Beleza. Então o que eu vou fazer? Quem é menor? 10 ou 12? 10. Então 10 é o primeiro vencedor. Quem é o menor? 22 ou 15? 15, né? Então 15 seria o meu segundo vencedor. 16 ou 18? Quem dos dois é o menor? 16. Então coloco 16 aqui. A questão aqui, gente, ó, detalhe importante. O que ele quer? O saldo da conta do estoque. Então o saldo da minha conta de estoque é 10 com 15 com 16, que é 41. Então aqui a nossa resposta certa está aqui no item A. Só que o detalhe que eu quero que vocês se atentem é que desse assunto aqui, ó, o examinador poderia fazer duas perguntas, ó. A primeira pergunta seria em relação à questão do custo, que foi exatamente o que ele perguntou aqui, ó. Ele perguntou quanto é o saldo do estoque. Então, o saldo do estoque dos dois menores seria 10 com 15 com 16, que no caso deu 41. Agora, a segunda pergunta que o examinador poderia fazer aqui é qual seria o valor da perda no reconhecimento do valor realizável líquido. Então, veja, nessa primeira situação eu tenho 10 e 12. Quem é o menor? 10. Então, como 10 é o ganhador e 10 já é o valor do estoque, aqui eu não tenho perda. Aqui eu não tenho perda. Agora, na segunda situação, eu tenho 22 no estoque e tenho 15 de valor realizável líquido. Quem é o menor? 15. Perceba que o valor contábil perdeu o combate, porque 15 é menor do que 22. Então, nessa situação, eu vou ter que transformar o meu valor contábil, que está em 22, em 15. E eu não posso pim, salabim, estralar o dedo e aparecer 15 na contabilidade. Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho um 7 de perda, porque eu vou ter que baixar 22 para poder chegar em 15. Né? Então, aqui eu tenho 7 mil reais de perda, né, para poder registrar. 15 para chegar em 20 são 5, e 20 para chegar em 22 são 7. Então, tem 7 mil de perda para poder registrar. Nessa segunda composição, eu tenho 16 com 18. Perceba que o valor contábil ganhou o combate. Como o valor contábil já é o que está na contabilidade, então aqui eu também não tenho perda para poder registrar. Ó. Então, se o examinador quisesse perguntar quanto seria o valor da perda, aqui, eu poderia dizer que é 7 para o produto tipo 2. Beleza? Então, nessa questão, o examinador poderia extrair duas perguntas aqui, ó. E é sempre legal você ficar analisando a questão, gente. Isso aqui é uma coisa que eu abordo muito nas nossas aulas ao vivo lá da Turma Ninjas, que você vai ter a oportunidade de participar daqui para frente, porque eu acho que o grande diferencial que a gente precisa se ligar durante as nossas aulas é exatamente isso aqui, ó. Não é que a gente for responder as questões, eu não vou simplesmente responder a questão e te dar um gabarito. A gente vai analisar estrategicamente cada uma das questões para que você possa entender o que o examinador poderia cobrar de você lá no dia da prova. Então perceba que quando cai valor realizável líquido, o examinador pode perguntar o custo e o examinador pode perguntar o valor da perda, caso haja. E é importante que você tenha sempre essa construção desse grau de maturidade para entender o que o examinador cobra na prova, para que você possa entender quais são as pegadinhas que o examinador coloca e qual é a variação do tipo de pergunta que o examinador poderia te fazer. Então, se você entender isso aqui, você vai chegar muito mais bem preparado na prova do exame de suficiência e é exatamente assim que você vai estudar comigo durante as nossas aulas ao vivo da Turma Ninjas de Aulas ao Vivo. Reforço, se você não fez a sua inscrição, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faz a tua matrícula para a gente poder começar a estudar juntos. Amanhã já vai ter aula ao vivo para a gente poder estudar e você poder já afiar o seu machado. Então não perde tempo, clica no link, faz a tua inscrição para a gente poder já se adiantar nos estudos, porque aí você vai ter um tempo sólido de aprendizagem de conteúdo para você não ter que estudar nas carreiras, feito um desesperado para poder colocar os estudos em dia. Se você for esperto e quiser se adiantar,
você já pode fazer sua matrícula e começar a estudar com a gente agora. Fechou? Então clica no link, faz a tua inscrição e vamos para a próxima questão. Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Vamos aqui para a nossa questão de número 3. Uma questãozinha da prova da SES Gran Rio, ó, uma questão sobre média ponderada. Vamos ver aqui, ó. Uma companhia comercial que controla seu estoque pelo inventário permanente utilizando as informações relativas à movimentação das mercadorias no mês de novembro de 2012. Aí deu aqui a movimentação. Ele pergunta: considerando exclusivamente os dados informados e adotando o método da média ponderada móvel, o estoque final de mercadoria no mês de novembro de 2012 foi igual a quanto? Então vamos analisar aqui, ó. Ele quer saber o estoque final, ó. Ele quer saber o estoque final de mercadoria no mês de novembro de 2012. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui essa transação? Deixa eu ver se ele tinha estoque inicial. Inventário permanente apresentou as seguintes informações. Não, não tem estoque inicial. Então começou por aqui. Então aqui eu fiz, ó, 3 compras, ó. Comprei 3, 2 e 5. Comprei por 20, 26 e 18. Ó. Então fiz 3 compras aqui, ó. Por 20, 26 e 18. Beleza. Então aqui eu gastei 60, 52 e 90. Gente, como eu estou trabalhando com média ponderada, a sacada aqui é que dá para fazer isso tudo uma lapada só. Você soma aqui, ó, 2 com 3 com 5, que dá 10, ó. E aí você soma 60 com 52 com 90, que dá 202, ó. Aí eu pego o 202 e divido por 10, ó, que dá 20 e 20. Esse aqui é meu custo médio. Para que eu quero esse custo médio? Porque bem aqui, ó, eu tenho uma venda. E aí para poder fazer a venda eu tenho que ativar o custo, né? Então eu vendi 8.000 unidades. Olha a pegadinha, o que eu faço com esse preço de R$25 aqui, ó? Nada. Por que esse cara aqui eu não faço nada? PN, pitomba nenhuma. Porque isso aqui é preço de venda. E venda eu calculo para poder, eu considero para poder calcular lucro. E a questão não quer o lucro, ele quer o saldo final do estoque, ó. Então esquece esse R$25, eu vou pegar só os 8.000 aqui, ó. Tá aqui ele, ó. 8.000 eu vou e ativo o meu custo de R$20 aqui, ó. De R$20,20, que dá igual a 161. Beleza, show de bola. Aí eu vou lá e tiro, né? Eu pego o 10, eu tiro os 8, sobra 2. Eu pego o 102, tiro o 161.600, sobra 40.400. Aí eu fui lá e fiz uma nova compra, ó, de 13.000 unidades e paguei 21,70. 13 mil unidades, paguei 21,70, dá igual a 272,100. Aí eu vou lá e somo, ó. Eu pego as 2.000 unidades, mais as 13 que eu comprei agora, fico com 15. Eu pego os 40.000 que eu tinha de estoque, mais os 182, fico com 322.500. Pronto. Aí eu vou lá e divido um pelo outro, né? Divido por quê, Oswaldo? Porque a próxima transação é uma nova venda, ó. Então, se eu pegar e dividir aqui um pelo outro, eu chego num custo médio de R$21,50. De novo, ó, fiz uma nova venda de 12.000 unidades. O preço de venda é de R$22,50. O que eu faço com esse preço de venda? PN. Por que PN, Oswaldo? Porque aqui a gente está trabalhando o quê? Estoque final e não o lucro. Então, beleza. Então, aqui eu pego e calculo os 12.000 unidades a um custo de quanto? De R$21,50. Pronto. Que dá igual a R$258.000. Aí eu vou lá e faço a subtração. Eu tinha 15.000 unidades, estou baixando 12, fiquei com quanto de estoque? 3.000. Eu tinha 322.500 de mercadoria, vendi 258, fiquei com 64. Pronto. Então aqui, ó, já é a nossa resposta da questão, tá? Ó, que o examinador quer o saldo final, 64.500. Pronto. Agora vamos fazer aqui uma análise. Oswaldo, numa questão dessa de estoque, o que o examinador poderia perguntar para a gente? Bom, ele poderia fazer aqui uma primeira pergunta. Quanto foi a quantidade de unidades que ficou no estoque no final? 3.000 unidades. Essa aqui poderia ser a primeira pergunta. Quanto é o saldo, quanto é o custo médio unitário final após as transações de novembro? Então aqui poderia ser uma segunda pergunta na prova. 21.500.
A terceira pergunta na prova, quanto é o saldo final do estoque? Que foi exatamente o que o examinador perguntou. E daqui o examinador poderia perguntar ainda, fazer uma quarta pergunta. Ele poderia perguntar quanto é que é o lucro na transação. Aí, para poder calcular o lucro da transação, eu teria que calcular aqui o CMV. Daqui eu calculo o CMV. E daqui, ó, eu calculo quanto foi o faturamento. Quanto foi o faturamento aqui e quanto foi o faturamento aqui. Porque aí, para poder calcular o lucro, eu pego o faturamento menos o CMV. E aí eu acho o valor do lucro. Poderia ser uma quarta pergunta na prova. Então, quando o examinador cobra estoque na prova, ficha de controle de estoque, seja pelo método PEPS, seja pelo método da média ponderada, sobre essa mesma pergunta, ele poderia fazer uma variação de 4 perguntas aqui, ó. Então, sobre essa mesma temática, Rosado, vão cair 4 questões na prova? Não. É para que você possa entender que sobre ficha de controle de estoque, o examinador pode fazer 4 perguntas. Ou ele vai te perguntar o valor unitário, ou ele vai te perguntar o custo médio unitário, ou ele vai te perguntar o saldo final do estoque, ou ele vai te perguntar o lucro da transação. O examinador pode fazer 4 perguntas aqui sobre essa temática. Então perceba, gente, que assim, a grande sacada para você poder se preparar bem para a prova vai muito além de simplesmente sair resolvendo as questões. É você entender o que o examinador pode cobrar de cada questão na prova. Reforço, é assim que a gente vai estudar na Turma Ninjas de aulas ao vivo, que inclusive amanhã já tem aula. Se você não fez a sua matrícula, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a tua matrícula, não perde tempo, para que você aprenda de verdade o conteúdo, para passar na prova e poder aproveitar isso não só para a prova, mas para a sua vida profissional como um todo. Fechou? Então clica lá e faz a tua matrícula. Vamos então para a nossa quarta questão da nossa aula de hoje. O Comércio Eletrônico LTDA, uma empresa de comércio varejista de eletrônicos, entre as principais mercadorias que comercializa está o componente A, que é controlado pela empresa utilizando o inventário permanente de estoque, o método PEPS. As informações da referida mercadoria no mês de dezembro de 2021 eram o seguinte, ele deu aqui uma composição de dados e ele pergunta no final, com base nas informações dadas, o valor do custo da mercadoria vendida e o estoque final pelo método PEPS, ó, agora ele está trabalhando no método PEPS, são respectivamente iguais a quanto? Ó. Então aqui ele está perguntando o CMV, aqui ele está perguntando o estoque final. Ó. Tá vendo ó, que o examinador pode fazer uma variação nas perguntas aqui? Ó. Então se a gente voltar para cá, ó, aqui ele fez uma outra pergunta, ele perguntou quanto é o valor do CMV. Poderia ser uma quinta pergunta aqui também, né? Ó. Quanto é o valor do CMV da transação, beleza? Então voltemos para cá. Ó. Então aqui o que a gente vai fazer? No dia 1 de dezembro, no dia 1 do 12, o saldo de estoque era de 10 componentes registrados a R$ 2.400. Então tinham 10 componentes a R$ 2.400. Então se eu dividir um pelo outro, né, que seria o meu custo unitário de 240. Muito bem. Na segunda transação do dia 8 do 12, eu tive a aquisição de 10 dos mesmos componentes de estoque a um valor global de nota fiscal de 2.750. Já incluídas as incidências de IPI de 10% e o ICMS é uma alíquota de 15%. Beleza. Bom, já expliquei para vocês anteriormente, mas vou reforçar aqui, né? Ó. Aqui é uma empresa comercial. Ó. Se é uma empresa comercial, o que isso significa? Significa que o ICMS vai ser um imposto recuperável e o IPI, no caso, é um imposto não recuperável. Então esse aqui eu vou poder subtrair e esse aqui eu vou ter que manter lá dentro. Né? Eu vou somar de novo, Oswaldo? Não, porque a questão já está dizendo que já está incluso. Ó. Já está dentro, então não precisou somar. Eu só vou retirar aqui o ICMS da transação. Então 10% é do IPI e 15% do ICMS. Então vamos lá. Ó. Então nessa transação, quanto é que é o valor? 2.750. Então está aqui, ó, 2.750. Então 2.750 é o valor da mercadoria e nesse valor está incluso o IPI de 10%. Beleza. Então como é que eu faço essa contazinha aqui? Ó? Eu vou pegar o valor da nota
e vou subtrair 1 menos o valor da nota e vou dividir por 1,1. Por que 1,1? Que é 1 mais os 10%, né? O principal, que é 1, que seria o 100%, mais os 10%. Então fica 1,1. Tá aqui, ó, dividido por 1,1. Então vai ter aqui, ó, 2.750 menos 250, que seria o resultado aqui, ó, de 2.750 dividido por 1,1. Então eu encontrei aqui o valor do meu IPI, que seria de R$ 250. Beleza. Para a gente calcular aqui o ICMS, eu vou pegar aqui, ó, 15% do preço de compra menos o IPI, ó. Certo? Então eu tenho aqui, ó, 15% de 2.750 menos o IPI, que a gente calculou agora. Então eu fico com 15% de 2.500. Beleza. Quanto é 15% de 2.500? 375. Beleza. Show de bola. Então tá lá. Então o que eu vou fazer aqui nessa transação? Eu vou pegar os 10 componentes que foram comprados. Estou pegando aqui, ó, o valor da minha mercadoria, e estou colocando por quanto? Estou colocando por 2.375. Oswaldo, o que é esse 2.375? Se a gente pegar aqui a calculadorazinha para fazer uma contazinha simples, ó, e eu pegar o 2.750 menos 375, vamos anotar aqui, ó. Se eu pegar o 2.750 menos os 375, que é a parte do ICMS, dá exatamente os 2.350. Beleza. Show de bola. Que dividido por 10, que são 10 componentes, eu teria um valor unitário de 237,50. Show de bola. Maravilha. Né? Que seria aqui, ó, estou tirando aqui os 15% do valor do ICMS, né? Então, eu trago para cá esse valor, ó. Vou trazer para cá esse valor. Eu tenho aqui minhas 10 unidades, trago para cá minhas 10 unidades. Agora, lembrando que quando eu estou trabalhando com o método PEPS, e o primeiro que entra e o primeiro que sai, então eu tenho que fazer separado, né? Então, aqui, ó, eu tenho a minha primeira transação. E aqui, ó, vamos colocar assim, ó, segunda transação, ó. Aqui as outras 10 unidades, ó. Então, as 10 com 2.400 e aqui, ó, 2.375 com 2.375. Posso somar, Oswaldo? Não, porque a gente está trabalhando com o método PEPS, né? Então tem que fazer separado, é uma questão mais chatinha mesmo. E aí aqui, ó, no dia 22/12, eu vendi 14 componentes com um preço de nota fiscal de 5.100. O que eu faço com esse valor de nota fiscal, Oswaldo? Nada, né? PN, pitomba nenhuma. Por que, Oswaldo? Porque o examinador não está pedindo o lucro da transação. Ele está pedindo o valor do custo da mercadoria vendida, ele está pedindo o valor do estoque final. Então esse valor aqui não serve para nada. O que eu quero aqui é só esses 14 componentes aqui, ó. Veja, 14 componentes, ó. Só que olha o detalhe. Eu posso baixar 14 componentes de uma vez só? Não, porque eu não tenho 14 componentes direto. Então, se é primeiro que entra, primeiro que sai, esses 10 aqui eu vou baixar, ó. E desses 10 aqui eu tiro 4, para poder fechar os 14. Muito bem, beleza. Então aqui a gente faz aqui a matemática, acha aqui o valor total, beleza. Então dos 10 aqui não sobrou nada, ficou 0. E dos 10 aqui ficou 4. Dos 10 eu tiro 4, né? Na verdade eu tiro 4 e fica 6. Fica 6 aqui. Tá aqui ele, ó. Beleza, show de bola. Muito bem. Então eu tenho 6 unidades a um custo de R$ 237,50, que dá igual a 1.425, que seria exatamente o saldo do meu estoque final. E a outra coisa que o examinador quer é o valor do CMV. Então é só somar esse garotão aqui com esse. Pronto. Então nós temos aqui 3.350 com 1.425. Perceba que aqui já foi uma questão um pouco mais complexa, né? Porque querendo ou não, quando você mexe com o cálculo de ICMS, de IPI, querendo ou não, já é uma questão um pouco mais robusta, né?
Não é uma questão simples. O que vocês acharam dessa questão aí, pessoal? Estava fácil, estava médio, estava difícil, foi uma questão terrorista, né? Qual é o nível de dificuldade dessa questão para você se ela caísse na tua prova do exame de suficiência? Comenta aqui para mim embaixo aqui e responde para mim. Eu considero essa aqui uma questão como sendo difícil, porque essa questão do IPI, do ICMS, querendo ou não, confunde muito a gente na hora de fazer os cálculos, e querendo ou não, é uma questão que tem um cálculo um pouco mais robusto, né? Uma questão mais longa de ser trabalhada. E essas questões mais longas para serem trabalhadas no dia da prova, querendo ou não, é uma questão um pouco mais difícil, né? Uma questãozinha mais chata realmente de ser respondida. Muito bem. Então, vamos aqui para a nossa última questão da nossa aula de hoje. Uma determinada empresa dedica-se ao comércio de notebooks e no dia 1º de janeiro de 2013, seu estoque estava constituído em 500 unidades adquiridas em 23 de dezembro de 2022 a R$1.000 cada unidade. E durante o mês de janeiro de 2013 foram realizadas as seguintes operações com mercadorias. Ele deu aqui as operações. Considerando que a empresa utiliza o método da média ponderada móvel, pode-se dizer que o lucro bruto dessa empresa foi aproximadamente igual a quanto? Ó, então, olha aqui como foi interessante. Essa questão já está pedindo um lucro. Tá vendo? Ó? Então, perceba que, gente, de cada questão que vai ser elaborada, o examinador pode fazer uma pergunta diferente para você. Então, de um mesmo assunto, estoque, vai cair método PEPS, vai cair método da média ponderada, beleza. Só que para cada variação de PEPS ou média, o examinador pode fazer X perguntas diferentes. Então, quando você entende o que o examinador pode cobrar, chega no dia da prova, a pergunta já começa a ficar mais previsível, porque você sabe o que o examinador vai cobrar de você. Isso te dá uma segurança muito maior para que você possa fazer uma boa prova. Não vou nem te dizer, né? Você quer passar na prova do exame de suficiência. Vamos lá, vamos lá. Vamos responder aqui essa última questão aqui, ó. Então, eu comecei aqui meu estoque com 500 unidades. Tá aqui, o estoque inicial era R$1.000 cada unidade. Então, eu tenho 500 mil aqui de estoque. Beleza. Depois eu fiz uma compra de 400 unidades a 1.200. 400 unidades a 1.200 daria 720 mil. Só que a questão está dizendo que no dia 5, ó, houve o pagamento de um frete no valor de 60 mil reais pela compra do dia 4. Então, eu vou ter que acrescentar mais 60 mil aqui nessa transação. Ó. Então, nós temos aqui as 500 unidades que eu já tinha no estoque, mais as 600 que eu estou comprando agora, eu fico com 1.100. Eu comprei a mercadoria por 500 mil, que eu já tinha no estoque, comprei agora mais mercadoria por 720, mais os 60 mil do frete. Ó. Então, eu fiquei com 1.280.000. Vou pegar esse 1.280.000, vou dividir por 1.100 para poder achar quanto é que é o valor do meu custo médio unitário. Pronto, 1.163. No dia 6, eu fiz a devolução ao fornecedor de 200 unidades da compra do dia 4. Opa, peraí, ó. Então, vou devolver 200 unidades. Agora a pergunta, eu vou devolver a um custo de 1.200 ou de 1.163? Resposta, 1.200. Porque você não vai fazer a devolução do frete, porque frete é a prestação de serviço. Não tem como devolver um serviço prestado. Então, aqui, ó, 1.200. Então, vai voltar para o meu estoque, ó. Vai voltar não, né? Vai sair do meu estoque, porque eu estou devolvendo, né? Não vou poder mais ficar com essa mercadoria. Eu vou devolver 240 mil de estoque. Beleza. Então, eu tinha 1.100, está saindo 200, ficou com 900 no meu estoque. Eu tinha 1.280, estou tirando os 240, vou ficar com quanto? 1.040.000, que dividido por 900 dá 1.155. Esse aqui é o meu valor do meu estoque agora. Beleza. No dia 16 eu fiz a venda de 600 unidades, paguei R$2.000 por cada uma. Opa, agora eu vou utilizar esses 2.000? Vou, mas não vai ser agora. Por enquanto eu só quero as 600 unidades aqui, ó. As 600 unidades foram vendidas a um custo de quanto? 1.155, que me dá um CMV total de 693. Beleza.
900, tira 600, fica 300. 1.400.000, tira os 693, fica com 346 mil de estoque. Beleza, show de bola. Só que aí o que aconteceu? No dia 18, eu fiz a devolução da venda de 100 unidades. Então vamos aqui, ó. 100 unidades vão ser devolvidas. Eu vendi a um custo de 1.155,50, então vai voltar esse valor aqui para o estoque. Ó. Beleza. Então eu tinha 300 unidades no meu estoque, voltou 100, fiquei com 400. Eu tinha 346 mil de estoque, voltou 115 mil para o meu estoque, fiquei com 462. Só que o examinador quer o lucro, né? Então, o que seria o lucro? Está aqui o meu custo, ó, que seria esse valorzinho aqui com esse, que dá 577.778 de CMV. E agora eu preciso calcular o valor da minha venda, né? Porque, ó, eu fiz uma venda aqui, e aqui eu tive uma devolução, né? Aqui eu tive uma devolução. Show de bola. Então, aqui ainda teve um abatimento concedido de 100 mil, né, no dia 18. Então vamos aqui, ó. Eu tenho uma receita de vendas de 600 unidades a R$2.000. 600 unidades a R$2.000, que dá 1.200. Houve uma devolução de 100 unidades. 100 unidades a R$2.000. Então, tive uma despesa com devolução de vendas aqui de 200 mil. Então, isso me daria uma receita de 1 milhão. Beleza. O meu CMV é 577 mil. 577 mil. Então, eu fico com um lucro de 422.222,67. Aí você vai me perguntar assim, ó, Oswaldo, e o abatimento que foi concedido aqui ao cliente de 100 mil reais? Aqui é um desconto concedido que dentro da DRE é classificado como despesa, como se é concedido, né, no caso, como despesa financeira. E aqui ele está pedindo o lucro bruto, né? Então a despesa financeira não entra na composição do lucro bruto. Então aqui na nossa questão de número 5, o gabarito está no item B de bola. Legal? Então tá aí, mais uma questãozinha respondida. E por hoje, então, a gente finaliza aqui a nossa aula de estoque com questões aí pegando todas as possibilidades do que o examinador poderia cobrar na sua prova para você poder estudar e se preparar aí de forma consistente, né? Então, 2 avisos importantes aqui, né? Vamos lá. Primeira coisa, batemos ou não batemos a nossa meta de like? Então, se a gente tiver batido a meta de like, o time de produção vai mandar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Para que você possa fazer o download aqui da nossa apostila. Se você não deixou o seu like no vídeo, deixa o danado do like. Ó, não me seja pão duro de like, né? Não me seja pão duro de like, eu tô contigo aqui até uma hora dessa aqui pra gente poder estudar junto. E o mínimo que tu pode fazer aqui é deixar o teu like no vídeo. Olha o que tu ganha com like no vídeo. Gente, é só por um motivo, né? Quando você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é importante. E ele mostra o vídeo para mais pessoas. Assim eu consigo te ajudar para que você passe na prova do exame de suficiência e você me ajuda para que eu possa ajudar mais pessoas. É só por isso. Beleza? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com seus amigos que também vão fazer a prova, para que a gente possa aí criar essa união aí, essa galera, todo mundo junto, para que a gente possa se ajudar para poder passar na prova. Então deixa o teu like no vídeo e olha o chat aí para você poder baixar o material da nossa aula de hoje. Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, né, se você ainda não fez a sua inscrição para participar da turma de aulas ao vivo, que inclusive amanhã já tem aula, quarta-feira às 20 horas tem aula e sábado às 8 horas da manhã tem aula. Se você não se inscreveu, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita que essa aqui é uma turma com um valor de investimento bem mais barato
e você ainda tem a opção de parcelar em 12 vezes no cartão de crédito e parcelar em 4 vezes no boleto ou no Pix, para você poder já começar a estudar com a gente a partir de agora, beleza? Então clica, se inscreve. E é isso aí, finalizamos então por hoje. Um grande abraço, pessoal, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!